Hoje aqui em Mateus, no capítulo 5, no verso 10, a gente vê Jesus, depois de dizer felizes são os que têm humus no coração, aqueles que são ensináveis, os que são solidários, os que têm autocontrole, os que têm fome e sede de justiça, os que lutam por uma existência onde todo mundo viva melhor, segundo o padrão da justiça do reino de Deus. Felizes os que têm coração solidário, pronto, vergado na direção do próximo e que ama a Deus no próximo. E que tem uma mente limpa, um olhar limpo, pensamentos cada dia mais higienizados pelo Espírito Santo no íntimo, e que são seres construtores de pontes entre os humanos na terra, são os pacificadores. Aí Jesus chega e introduz um tema do qual quase todo mundo foge apavorado. Ele diz: bem-aventurados ou felizes os perseguidos. É praticamente impossível você encontrar em qualquer propositura filosófica do planeta Terra alguém que tenha dito felizes espiritualmente os perseguidos. A não ser um dono de seita que faz tudo errado, que é marido de todas as mulheres da seita, que humilha todos os homens da seita, e que é pedófilo e controla todas as crianças da seita. E quando as autoridades descobrem, vêm em cima, eles dizem: olha, estamos sendo perseguidos porque nós somos os únicos que praticamos a verdade. Ou, como a gente vê no meio evangélico, não é católico também, mas aqui no meio cristão, do cristianismo ocidental, aonde todas as porcarias do mundo são feitas e praticadas em nome de Deus e de Jesus há quase 2 milênios, quando a sociedade não aguenta mais e diz: chega, a gente não suporta mais, vocês são intragáveis. Como disse Deus através do profeta Isaías. Deus disse: eu não suporto mais vocês, povo que diz: eu sou mais santo do que tu. Vocês são para mim como fumaça nas minhas narinas e nos meus olhos. Ou como Jesus falou à igreja de Laodiceia, uma igreja absolutamente tomada pela arrogância, pela soberba, pelo triunfalismo, pela teologia da prosperidade, pelo culto à riqueza, ao poder que eles tinham amealhado, a tudo isso. Jesus diz a eles o quê? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A ponto de vomitar, vocês me dão náusea. Muita gente que existe como entes que não são digeríveis pelo estômago do Evangelho. O estômago do Evangelho não te digere. É como engolir uma pedra. É como comer aquilo que o seu ácido gástrico não vai ter o poder de dissolver, que vai empanzinar e empedrar você. E aí eles dizem: nós estamos sendo perseguidos. Passam a vida inteira jogando pedra nos outros, mandando todo mundo para o inferno, acusando, dizendo: nós é que somos os filhos de Deus, os superiores. Quem não frequenta o nosso clube santo, religioso, vai direto para o inferno. Quem não bota dinheiro nessa caixa que Deus deu para essa arca da aliança financeira, chamada de gasofilácio, está perdido, saia daqui. Como há uma quantidade enorme de pastores
fazendo isso com aqueles que não têm recurso, às vezes, nem para passagem de ônibus, para chegar lá. E aí o povo vê isso, está na internet. O pessoal não fala isso com as portas fechadas. Antigamente, há 70 anos atrás, 60 anos atrás, por exemplo, a Assembleia de Deus tinha uma reunião, na maioria das vezes era às segundas-feiras, que era uma reunião de portas fechadas. Por exemplo, lá em Manaus, quando o reverendo pastor Alcibiades Vasconcelos era o pastor da Assembleia de Deus de Manaus, e o Samuel Câmara era um adolescente ainda, da classe da minha irmã na Escola Técnica Federal do Amazonas, o que acontecia? Às segundas-feiras ele reunia os obreiros e as pessoas de todas as congregações da Assembleia de Deus na cidade para irem para a ceia do Senhor no templo central, e a porta ficava fechada. Não entrava ninguém que não fosse membro daquela Assembleia de Deus. Ninguém. Porta fechada, ceia do Senhor. E também era a hora em que o pastor fazia as suas pastorais. Ele pronunciava as suas falas exortativas mais graves, coisas desse tipo e desse gênero. Então pessoas de fora não entravam, a porta era fechada. E todo mundo já sabia que às segundas-feiras, só pessoas de dentro que faziam parte, que estavam comprometidas, estavam convidadas a ir. As de fora não, porque era um dia em que eles não iriam evangelizar, não iriam pregar a cruz, o arrependimento, a graça de Deus, nada disso. Era exortação para as pessoas, mas a porta era fechada. Só crente entrava. E aí eles falavam o que eles queriam. Hoje não. Agora, cara, tudo está na internet. A pastora põe um preenchimento de bunda. Fica com uma bunda de melancia, aquela coisa projetada que dá para carregar uma bacia. Dá para servir um coquetel na bunda da pastora. E o paninho ainda entra no reguinho. E ela desfila, dando aula para lá e para cá. Distribui-se isso para o mundo inteiro na internet. Aí as pessoas começam a falar barbaridades. Aí o que a pastora diz? Estamos sendo perseguidos. Ou vai lá um pastor e fala as piores asneiras, as mais inconcebíveis, que você não ouve numa boca de fumo ou de tráfico de drogas. Você não ouve uma loucura daquele tamanho, como você ouve em alguns púlpitos, em algumas igrejas. Aí as pessoas começam a se levantar contra e dizer: isso é insuportável. Aí eles dizem: estamos sendo perseguidos. Ou então roubam, assaltam, praticam estelionatos, ou ameaçam dar golpe de Estado, ou querem privilégios e conseguem privilégios absolutamente torpes e corruptos, em nome de Deus e de Jesus, de algum governante ou governo que faça esse tipo de negociação com eles. Aí a mídia descobre, as pessoas descobrem, começam a bater. Aí eles dizem o quê? Eles dizem: estamos sendo perseguidos. Como a gente viu a ex-primeira-dama domingo passado ou sábado passado, num culto, chorando, dizendo: estamos sendo perseguidos porque, meu Deus, depois de fazerem 4 anos de baboseira, aí as coisas vão sendo descobertas e vão aparecendo e vão sendo colocadas diante dela e de todos como fato. Aí a pessoa diz que está sendo perseguida pelo mal que praticou, pela idiotice que advogou, por aquilo que era anti-evangelho e se propôs, por aquilo que era uma negação do amor de Deus conforme manifesto em Jesus. Era a negação, praticada como se fosse fé e crença, ensinada em nome de Jesus. Aí até os ateus se arrepiam e dizem: não,
E os crentes dizem, estão vindo com perseguição. Ora, esse tipo de perseguição é bem-vinda, porque pode ser que você crie vergonha na cara, que você ganhe pudor, que você passe a não ter mais coragem de fazer tanta coisa louca em nome de Deus e de blasfemar do nome de Deus o dia inteiro. E quem blasfema do nome de Deus o dia inteiro? E a sociedade, eu não estou nem falando de uma sociedade cristã, uma sociedade completamente laica e leiga e secular, mas que sabe que aquilo que está sendo dito, feito e praticado é a antítese de todo bom senso, de toda lógica, de toda saúde humana, se levanta contra. E os meios de comunicação também denunciam, eles dizem, estão nos perseguindo. E eu vou fazer 70 anos daqui a um ano e pouco e só ouço isso há 70 anos praticamente, desde criança. A minha avó era protestante, então ela vivia batendo em padre. Falava mal de padre, mal de católico, dizia que os católicos iam para o inferno. Era um negócio horrível, porque a minha avó paterna era católica, muito beata. E a minha avó materna, uma protestante horrorosamente chata. Ela não era chata num convívio comigo ou com os netos. Embora ela não tivesse a mente muito aberta, a gente às vezes padecesse algumas tolices dela, mas nunca nos traumatizou. Mas o que ela colocou de trauma em mim foi vê-la falando mal da minha avó, católica, baiana, de origem francesa, bisavó ou tataravó da Paula Lavigne, mulher do Caetano. Somos da mesma família, do lado paterno, dos Lavigne, baianos, e a minha avó protestante, do interior do Amazonas, dizendo, essa tua avó, Dona Zezé, infelizmente, tão linda, com aqueles olhos azuis, mas vai para o inferno, Caio Fábio, porque é católica. Aí, quando a minha avó, do lado de lá, começou a ouvir isso, começou a fechar o coração, já não gostava mais de encontrar com a minha avó materna. Os filhos dela, incluindo o meu próprio pai, que tinha que conviver com ela lá em casa, de vez em quando tinha que dar uma bronca nela, dizer, pelo amor de Deus, Dona Maria, se a senhora quiser falar essas asneiras, vá para o banheiro e fale sozinha, mas não fale isso na minha presença, nem na presença dos meus filhos, nem na presença da sua filha, que é protestante, mas não é como a senhora. A senhora é horrível. Aí meu pai saía de casa e ela dizia, é outro incrédulo que vai para o inferno. E é por isso que a gente tem que se preparar para a perseguição. Meu Deus, uma perseguição contra pessoas dessa natureza é não apenas natural, mas chega a ser até pedagogicamente bem-vinda para ver se caem em si, se saem do trono de Satanás, aonde vivem acusando os demais, e se convertem ao trono da graça, ao evangelho do amor de Deus, da misericórdia e do perdão, do Deus que em Cristo amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e para que todo aquele que mesmo nunca tenha ouvido falar no nome dele, receba a palavra intuitiva que o Espírito Santo sopra e sopra onde quer, mesmo onde ninguém chegou pregando ou informando coisa alguma, que esse também seja coberto por essa graça que abraça o mundo inteiro, a humanidade toda, de tal modo que se você quiser ir para o inferno é uma alternativa, mas você vai ter que se esforçar para chegar lá. Não é tão fácil assim, não. E ele é totalmente diferente, o inferno, do inferno dos crentes. É outra categoria. Quem quiser saber o que eu penso disso, entre aí no portal caifab.net, na lupinha, escreva
o que é o inferno, e você vai ver várias coisas minhas a respeito do inferno como algo no não tempo e que não tem nada a ver com um tempo contínuo, perene, não tem a ver com imortalidade de sofrimento, é outro departamento, não é aqui o caso, demandaria uma certa sofisticação de compreensão para alguns entenderem, eu não estou com esse tempo. O tempo aqui é macários, felizes, os perseguidos por causa da justiça. Não é por causa da injustiça, nem é por causa da arrogância, nem é por causa da mentira, nem é por causa do fanatismo, nem é por causa do triunfalismo, nem é por causa do supremacismo de crenças, não é por causa das catequeses dogmáticas impostas sobre outros, não é por causa do culto ao dinheiro, não é por causa de nenhuma das realidades da mobília, da pocilga, do chiqueiro, que é a mobília espiritual de muitos de vocês. Não. Macários, felizes, espiritualmente prósperos da presença de Deus, os perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Não é porque eles transgrediram contra a justiça. Eu já vi gente que chegou para mim com a maior cara de pau, com a maior safadeza, depois de cometer as piores coisas do mundo. Aí vem, mas pastor, Jesus também disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, a justiça está me perseguindo. Eu disse muito clara e acertadamente, está te perseguindo até pouco, rapaz. Porque se a justiça soubesse de ti o que eu sei de ti, não precisava nem da justiça, bastava eu não ser crente como eu me tornei, que eu te dava uma surra tão feia, que você ia passar o resto da vida engessado, porque você merece o que você está sofrendo, e merece muito mais do que o que você vem padecendo. Não, é bem-aventurados, macários, prósperos, felizes, os que por viverem a justiça, por amarem o que é certo, por optarem pela justiça do reino de Deus, que é feita, a justiça do reino de Deus é feita do fruto do Espírito Santo, de amor, de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Disso é feita a justiça do reino de Deus, é feita de perdão, é feita da oração que ora por aqueles que nos perseguem e ama até os inimigos. Essa é a justiça do reino de Deus. É quando você, sendo assim, vivendo assim, encarnando o Evangelho conforme Jesus mandou encarnar, praticando todo o bem, vivendo no esbanjamento da generosidade da graça na direção de todas as pessoas, ainda assim, e apesar disso, é perseguida por aqueles que acham que você levantou demais o sarrafo, porque eu já fui perseguido demais por aqueles que achavam que a minha vida tinha estabelecido uma referência, um sarrafo muito alto. Aí o cara vive abaixo da linha ética, abaixo da linha humana, abaixo da linha mínima de dignidade relacional. E aí só porque você vive o evangelho do reino de Deus, ele diz que você estabeleceu um sarrafo muito alto. Aí ele fica com ódio de você, com raiva de você. Eu já tive gente que me odiou de todo o coração até o dia que se converteu, como um cara. Assim que eu me converti, um diretor da TV Amazonas em Manaus, que já faleceu, se chamava Wilson. E eu era recém-convertido, tinha 19 anos, comecei a pregar na televisão todo domingo à noite, ao vivo, para a cidade inteira, depois para toda a rede amazônica, depois começou a ir de lá para o país inteiro.
E o cara tinha ódio, porque ele ouvia falar na minha fama de antes de me converter. Como eu era pegador de tudo que é mulher da cidade e nunca levei uma surra na vida, talvez até devesse ter levado uma ou duas ou três, nunca levei nenhuma, mas dei muitas. E vivi sob muitas ameaças justificáveis. Por isso eu nunca tive um pingo de autopiedade, nem de autovitimização, nem de coitadismo, porque eu sei que todas as perseguições que eu sofri antes da minha conversão tinham razão de ser. E eu nunca me senti dodói por nada disso, eu não estava fazendo o que era certo. Era justo viver com as implicações, ou até fugir da cidade, como eu tive que escapar, a pedido da Polícia Federal. Quando eu tinha menos de 16 anos de idade, eu já estava nessa situação horrorosa, vivendo lá na minha terra, no iniciozinho dos anos 70, em 1970. Agora, depois que eu conheci o Evangelho, comecei a pregar, esse rapaz da TV Amazonas, da Rede Amazônica de Televisão, o Wilson, me viu pregando da noite para o dia, ele não conseguia entender, esse cara estava um ano atrás fazendo todas as barbaridades do mundo, e agora o dono da TV, o doutor Felipe Dal, deu um horário de graça para ele, num horário nobre, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite, cidade inteira está ouvindo esse cara, ele tinha ódio, ele babava de raiva, ele passava por mim, ele me chamava de todos os palavrões do mundo. Era uma tentação danada, porque eu sabia que se eu perdesse a cabeça só um pouquinho, eu quebrava ele todinho. O que sobrava em mim de técnica de luta, faltava nele. Ele só era grande e tinha alguma força, era um pouco maior do que eu, mas o que eu tinha em mim, podia botar 3 dele que eu atropelava. E eu me segurando. E ele me maltratando, me maltratou um ano inteiro, todo dia. E eu ia lá todo dia, era todo dia a mesma coisa. Todo domingo, antes de eu começar a pregar, ele abria a porta e me chamava, seu filho disso, daquilo outro. Aí o outro dizia no ar. Aí eu, com aquele monte de impropérios contra mim, pregava o evangelho da graça de Deus. E assim foi o 2º ano, 3º ano, 4º ano, até que nós chegamos no ano de 1978. E ele com ódio de mim. Esse é um dos muitos outros que tinham ódio semelhante. Agora, era por causa do sarrafo. Porque eu tinha me convertido e agora estava vivendo com um sarrafo muito alto, muito elevado. Os princípios do reino de Deus, e o cara não suportava. Até que um dia, ele ficou muito doente, e começou a morrer. E alguém lá na televisão me disse, olha, o Wilson está mal, está morrendo. Ele era um grande técnico, um cara genial do ponto de vista de tecnologia. Aí eu pedi o endereço dele e apareci na casa dele. Ele levou um susto, ficou pálido, lívido, esquálido, me olhando. E eu falei, eu sei que você me odeia, mas eu vim aqui te curar em nome de Jesus. E você vai se levantar da sua doença. Ele ficou me olhando. Falei, você não tem fé, não precisa, eu creio por mim e por ti. E eu recebi graça e autoridade de Jesus para te levantar dessa cama hoje, em nome de Jesus. E botei a mão sobre ele, o ungi com óleo, e o levantei da cama em nome de Jesus, e o levei para trabalhar. Ele nunca mais voltou para a cama, se apaixonou por mim, passou o resto da vida meu discípulo, carregando um amor enorme, e parou de me perseguir. Porque a perseguição não tinha nada a ver com injustiça da minha parte agora. Tinha a ver com os dramas dele, com o meu passado
e com o fato de que ele não podia entender que um cara tão fora de todos os padrões antes, agora vivesse com um sarrafo tão elevado como o sarrafo que eu tinha levantado como prática para a minha vida, para a minha existência. Então, bem-aventurados os perseguidos por viverem o Evangelho, por viverem a justiça do reino de Deus. Não é por praticarem a injustiça. Como a gente vê aqui agora, olha, se vier mais perseguição sobre a qualidade de crente que a gente tem nesse Brasil hoje, ou sobre a qualidade dos crentes que a gente tem na América do Norte, ou mesmo em boa parte dos países da África, como na Nigéria, entre outros, se vierem opressões persecutórias, bem feito. Semearam ventos, colheram tempestades, semearam espinhos, colheram fazendas de mandacaru, semearam ódio, receberam todas as antipatias de volta e não tem do que reclamar. A única coisa que lhes sobra seria se converter no pó e na cinza, mas não são humildes de espírito, não são ensináveis, não são quebrantáveis, se tornaram empedrados, se tornaram pessoas cristalizadas de tão duras, é um coração de pedra que carregam no coração, então vão continuar se achando cheios de razão, e se a perseguição vier, virá de maneira justa e adequada. Porque o que Jesus está ensinando é que são bem-aventurados os que são perseguidos pela prática, pela encarnação, pela vivência do reino de Deus. Porque amam, porque perdoam, porque aprendem e são humildes de espírito para aprender, para dar razão até ao ateu, quando o ateu está dizendo que é certo, para aplaudir a verdade, não importa de onde ela venha, se for verdade, verdade é. Esses são os que obedecem ao Evangelho. São aqueles que se controlam, que não jogam pérolas aos porcos, que não ficam querendo comprar brigas ou provocando os outros para provar a ignorância alheia em relação à sua falsa sapiência. Se você é perseguido por causa do jeito que você tem vivido, conforme o padrão que está posto e oferecido, desculpa. Qualquer pessoa de fora diria bem feito para você. Porque é o mínimo que você pode receber, seria muito injusto se gente tão perversa, do jeito que a maioria dos cristãos se tornaram, na prática do não-evangelho, em nome de um Cristo que parece com o diabo, não fossem perseguidos ou rejeitados, alguma coisa estava horrivelmente endiabrada no planeta todo, é porque todo mundo já tinha se convertido ao inferno dos crentes. Não é isso que Jesus diz e você sabe disso. Bem-aventurados os perseguidos por viverem como eu. Bem-aventurados aqueles que, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e me seguindo, são perseguidos por andarem nos meus passos, por viverem as minhas palavras, por perdoarem com o meu perdão, por acolherem com o meu amor, por priorizarem aqueles que todos desprezam, por colocarem no centro das atenções os que são marginalizados pelos demais. Bem-aventurados os generosos, os misericordiosos, que assim vivendo
mesmo assim vivendo, são perseguidos. E são perseguidos justamente por essa causa. Como Jesus foi perseguido justamente por causa da prática da justiça do reino de Deus. Da justiça do reino de Deus. Porque você pode estar totalmente de acordo com a Constituição do Brasil. Mas se você começar a pregar, não a burrice, a idiotice que você vê a religião pregando, mas a anunciar algumas coisas do Evangelho, até a Constituição Federal vai olhar para você de maneira esquisita, até alguns ministros. Por exemplo, aqueles que se amparam nas leis de Moisés e que me veem praticando a justiça do reino de Deus segundo o Evangelho de Jesus, não segundo as tábuas da lei de Moisés. Eu sou filho, de acordo com Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, eu sou filho dos mandamentos inscritos pelo Espírito Santo no meu coração e não nas tábuas de pedra. Leia lá para você saber que eu não estou inventando nada. Portanto, se vivendo o Evangelho, segundo Jesus, eu sou perseguido, então feliz eu sou. Que eu carregue um gozo estranho, que eu seja habitado por uma alegria celestial, e que eu seja galardoado da minha alma pela glória dos profetas que viveram antes de nós. Que eu viva com a perseverança de Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, de pessoa em pessoa, sem ressentimento, sem coisa alguma que signifique murmuração. Porque eu fui designado para viver a vida de Cristo no mundo. E fui designado também para que muitos não entendam a vida de Cristo em mim. Não entenderam a vida de Cristo em Jesus? Preste atenção. Não entenderam a vida do Cristo eterno em Jesus? Vão entender a vida de Cristo em mim? Vão entender a vida de Jesus praticada por mim? Se eles não entenderam a vida de Cristo praticada em Jesus, como é que eles vão acolher a minha? Então, qualquer que venha a perseguição ou a antipatia, eu já encaro com naturalidade. Graças a Deus eu fui discipulado por um homem, meu pai, que tratou isso com naturalidade. Ele dizia assim mesmo, meu filho, bem-aventurado seja você. Quando ele me via, às vezes, engolir cada sapo que não tinha tamanho, e ele me conhecendo e sabendo que eu tinha todas as condições de enfiar o sapo na goela do idiotado que estava querendo me fazer engolir o sapo, e que às vezes eu engolia por amor do Evangelho, e depois a gente saía e ele dizia, bem-aventurado seja você, meu filho. Eu fiquei ali orando, pedindo a Deus que te mantivesse nesse estado de mansidão, de domínio próprio, de autocontrole, de amor, cheio de misericórdia pelo antagonista. É assim mesmo, é assim que a gente tem que aprender a viver. Essa é a justiça do reino de Deus, que é maior do que todas as morais ou padrões humanos. E se vivendo desse modo, parecendo com Jesus, você é perseguido, então bem-aventurado seja você. Macários, você é um bem-aventurado, meu filho, minha filha. O Evangelho está vivo aí dentro de você, o que nos leva, por exemplo, para as bem-aventuranças em Lucas, no capítulo 6. Se você quiser dar uma olhadinha nas bem-aventuranças de Lucas, no capítulo 6, do verso 20, onde se diz o seguinte, bem-aventurados são os mesmos macários, vós, os pobres. E aqui é aquele cara que não carrega a arrogância da riqueza pessoal, de superioridade contra e sobre ninguém. E também inclui o pobre de ausência de bens.
Não apenas o indivíduo que no coração se sabe capaz de aprender sempre, também esse, mas também aqueles que não têm. Bem-aventurados os pobres, vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora, no dia de hoje, no presente momento, tendes fome, ou não tendes o suficiente, o bastante, porque sereis fartos, 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 em todos os níveis de fartura, não apenas fartura material. Bem-aventurados vós os que hoje, agora, no presente momento histórico, chorais, sois maltratados, porque vai chegar logo, logo a hora em que tudo isso vai virar ao contrário e vocês vão rir, não de cinismo e não com as gargalhadas dos superiores que dizem bem feito para aqueles que os tinham maltratado. Vocês vão rir o riso de Sara, o sorriso daquele que ficou grávido da graça de Deus quando não podia nem imaginar. Esse é o riso que vai possuir vocês. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Às vezes eu ouço pessoas que me dizem: Caio, impressionante, como você era o cara mais amado do Brasil. E eu sei que eu fui provavelmente um dos seres humanos mais amados deste país, dentro e fora da igreja, durante uns quase 30 anos. E sei que depois de 98 eu me tornei odiado por muita gente, não por todos. Graças a Deus tem milhões que me amam e muito, e me respeitam demais. Mas tem alguns, não de fora da igreja. De fora da igreja eu não encontro ninguém que não me ame. De fora da igreja todo mundo vem me parabenizar, me beijar, dizer que aprendeu Deus comigo, aos milhares e milhares. Agora, dentro da igreja, conquanto haja aqueles que me amem, que continuem a me amar e outros novos que me amam, tem uma quantidade enorme que não sabe nem por que me odeia. Aí eu vejo pessoas dizendo: Caio, impressionante, como lá na minha igreja eu não posso nem abrir a boca para falar teu nome. Eu digo: eu sei. Até o teu pastor que prega o que ouve de mim, ele nunca diz que é de mim que ele aprendeu, que ele está aprendendo desde que ele era criança comigo. Ele me esconde de todo mundo, porque ele tem medo de, se ele mencionar o fato de que ele aprendeu isso comigo, ele venha também a ser odiado como eu sou odiado. E como ele não tem um compromisso com o Evangelho, mas só com a imagem dele e com a média ponderada dos prazeres a ele relacionados, ele prefere esconder a fonte que gerou aquela compreensão hoje para o entendimento dele. Então, se sintam bem-aventurados, saibam-se bem-aventurados, ou mesmo que vocês não se sintam, não é para se sentir, é para crer, é para tomar posse pela fé do fato de que vocês são bem-aventurados. Porque os homens estão odiando vocês, porque vocês estão vivendo as coisas verdadeiras do Evangelho. Quando você vive o amor de Deus e é odiado, bem-aventurado seja você. Quando você vive a graça de Deus, mas os homens expulsam você da companhia deles, fogem de você, não quero você, não aceito você. Nesse púlpito ele não prega, aqui ele não entra, ou faz tudo o que fizeram com os profetas ou com os apóstolos, ou com Jesus. Jesus diz: felizes são todos os que, vivendo o amor de Deus na prática, são marginalizados por essas pessoas. Bem-aventurados sejam vocês, porque vocês estão sendo injuriados e rejeitados por causa do nome digno que vocês encarnam, que é o nome do Cristo, o nome do Filho do Homem. Regozijem-se, porque
grande é o vosso galardão nos céus. Ou se você for a Pedro, abra aqui, por favor, Pedro. Se você quiser, no capítulo 3 de Pedro, e vale a pena a gente ler do verso 13 em diante, aqui no capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, onde se diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? É uma pergunta retórica, embora Pedro mesmo saiba que a resposta é muita gente ainda. Mesmo você só fazendo o que é bom, você vai ser maltratado por muita gente, não por todos. E Pedro sabia a resposta porque Jesus só fez o que era bom. E proporcionalmente ninguém foi mais maltratado do que ele. Então a resposta, Pedro, é depende. Depende de quem vem contra mim, depende do observador. Aí Pedro corrige a pergunta retórica e a relativiza dizendo: mas, ou todavia, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e justiça que é sinônimo de evangelho, não é de legalismo, de judicialismo, nem de leis, nem de morais, é a justiça do reino de Deus, que excede em muito a dos escribas e fariseus. É outra categoria, é a justiça da prática do amor. Então, mesmo que vocês venham a ser assim perseguidos por viverem a justiça do evangelho, bem-aventurados, macários sois vós. Não vos amedronteis. Preste atenção. Preste atenção. Não vos amedronteis. Não botem um galho dentro, não encolham-se, não calem-se. De modo algum não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, escandalizados, chocados. Porque se você vive segundo Jesus, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, preste atenção, todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Com a justiça do reino de Deus e com a piedade do amor de Deus, segundo o evangelho da graça e do perdão. Quem vive assim se torna insuportável num mundo cheio de ódio, de religião cheia de ódio, de crentes cheios de ódios, de pagãos cheios de ódios, de humanos que não gostam de sarrafos elevados porque coloca em contraste a realidade da vida feia que eles vivem, que encarnam. Portanto, não vos atemorizeis, nem fiquem alarmados, nem se choquem, nem se escandalizem, antes pelo contrário. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, obedecendo o Evangelho sem medo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia, não com arrogância, mas ao contrário, com mansidão e temor. Com mansidão e temor, com humildade. Com mansidão e temor. Coisa linda. Com boa consciência. Sem acusação nenhuma na consciência, sabendo que vocês estão vivendo com a mente limpa, os olhos limpos, a vida limpa, os sentimentos limpos, com boa consciência, para com todos, na presença de Deus, de modo que naquilo em que eles falam contra vós outros, falam mal de vós, inventam mentiras sobre vocês, eles fiquem envergonhados. Eles fiquem envergonhados, sim, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus, porque se for da vontade de Deus, é melhor, é muito melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que por praticardes
o que é mal. Obviamente, é o que Jesus está ensinando na simplicidade absurda do significado do que seja ser feliz, do que seja ser próspero em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha bem aqui para mim. Os melhores momentos da chamada igreja visível, historicamente objeto de narrativa, historicamente constatável, os melhores momentos dela foram os momentos em que ela sofreu perseguição perversa. Quando, praticando o que era bom, praticando o Evangelho, por causa da prática do bem, por causa da prática do Evangelho, os Calígulas, os Neros, os Domicianos, os príncipes perversos, os reis malignos, as rainhas bruxificadas, os papas mordazes e malignos, os cardeais horrorosos, os bispos invejosos, os pastores cobiçosos de torpe ganância, perseguiram vocês. Quando vocês são perseguidos injustamente, esse é o momento de maior glória para vocês. Porque vocês ficam na companhia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, de gente boa de Deus, de Amós, de Obadias. Ficam na companhia de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago decapitado. Ficam na companhia de Cristo Jesus. Agora, a maior parte das vezes que a igreja foi perseguida, ela foi perseguida com razão de ser. Foi perseguida por causa da sua maldade, do seu abuso, do seu estelionato, da sua corrupção, da sua perversão. E aí eles ficam chorando, dizendo, estão nos perseguindo. Raramente nós somos perseguidos pela prática do bem. Agora, pela prática do mal, é bom que sejamos perseguidos, para ver se no meio disso alguém cria vergonha na cara, alguém acorda, alguém vira humilde de espírito e aprende alguma coisa. Mas se for pela prática do Evangelho, assuma, abrace a sua bem-aventurança. Abrace a justiça do reino de Deus. E fique sabendo que você já é um ser habitado pelo reino dos céus. O trono da glória está plantado em você. O reino de Deus, que não vem com visível aparência, não é manifestado como uma torre de Dubai. Não, é uma construção abstrata no coração. Estará erguido indestrutivelmente no coração de vocês. Aqui no Instagram acabou, mas eu prossigo com você aqui no YouTube, na nossa plataforma, no Papo de Graça. O reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de você. Por fora você pode não ter nada. Podem despojar você de tudo, mas você é o ser humano mais rico do pedaço, de qualquer pedaço. Senhor Jesus, eu estou aqui como uma criança, falando com crianças, dizendo o óbvio, segundo o Evangelho, o óbvio de Jesus, o óbvio de Cristo Jesus, o óbvio de Pedro, o óbvio de Paulo, o óbvio de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Eu estou dizendo o óbvio daqueles que andaram contigo e aceitaram todas as consequências. Mas é um óbvio praticado por muito pouca gente. Não que eles não entendam, mas infelizmente é porque no coração empedernido não querem acolher. E porque na covardia, na falta de fé varonil, tenaz e perseverante,
não perseveram no Evangelho contra tudo, contra todos, ou contra todo medo, perigo, ameaça ou torpor, mas não se vergam por medo algum ante ninguém, porque já carregam em si a glória de serem habitados pelo reino de Deus, pela presença do Cristo eterno morando em mim, colocando a luz de Deus na minha face, o brilho da glória de Deus nos meus olhos. Por favor, ajuda-nos a entendermos isto e a querermos isto e a ambicionarmos isto para as nossas vidas.